Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e decoração. Nossos convidados, Camila Farias de Brito, arquiteta, diretora da CF2 Projetos, e Renan Alves, diretor da Comercial Arco-Íris e da Arco Decor. Obrigado pela presença. Obrigada. Camila, há quanto tempo a CF2 Projetos está em atividade? Quais são hoje os principais segmentos de atuação do escritório? A empresa já está no ramo desde 2012, tá? Há 13 anos no mercado. E os três principais focos são projeto legal, assessoria de obra e decoração. Tá? O projeto legal é a parte inicial da obra, né? Do planejamento, onde é feita toda a documentação para o alvará da prefeitura e sim a liberação para executar e como projetos executivos. Tá bom, então quem quiser fazer, por exemplo, uma casa, uma loja qualquer comercial, coisa, uma guarita no prédio, aí tem que te contrata para fazer esse projeto, depois tem o acompanhamento da obra que você faz também. Sim, até a carta de habite ou às vezes até o auxílio ao alvará de funcionamento quando se trata de arquitetura comercial. Muito bom. Renan, você é sócio de duas empresas, né, bastante complementares, né? A Comercial Arco-Íris, voltada para materiais de construção, e a Arco Decor, focada em acabamentos, né? Como surgiu essa estratégia de atuar simultaneamente nesses dois segmentos? Bom, são duas empresas, a Arco Decor é a mais novinha do grupo, a Arco Decor tem 4 anos, a Arco-Íris já está há 30 anos, então tudo começou pela Arco-Íris. Então, a Arco-Íris foi fundada pelo meu pai e a gente começou a atender muitos públicos, diversos públicos, inclusive o público de arquitetura. E aí chegava na hora do final da obra, nós não conseguíamos atender. Então a gente atendia com todo o material básico, elétrica, hidráulica, e a parte de acabamentos não era conosco. E aí vimos uma oportunidade de agregar esse produto e, querendo ou não, agregar esse valor para o nosso cliente, para falar, poxa, se ele pode resolver toda essa parte mais bruta, mais inicial da obra conosco, por que deixar para ele ter que sair daqui da loja, já que a gente já vinculou a obra inteira? Então foi quando a gente teve a ideia. E aí o legal é porque a Arco-Íris e a Arco Decor, elas estão na mesma quadra, então fica muito fácil o deslocamento dos clientes entre as lojas. Vocês estão na Pedro Lessa, né? Na Pedro Lessa. Então a Arco-Íris, ela trabalha conhecida tem bastante tempo, ela trabalha com qual tipo de material específico? A Arco-Íris hoje trabalha com boa parte da construção civil, então desde os materiais básicos como areia, piso, cimento, azulejo? Não. Piso, azulejo ficou focado na Arco Decor. Ah, entendi, então, porque é mais para acabamento final. Então, tá, o material básico para construção, elétrica, hidráulica, fica na Arco-Íris. E a Arco Decor é uma boutique, né? Então hoje a Arco Decor legal. é uma boutique de revestimentos, então fica toda a parte de pisos e revestimentos, louças e metais. Então, e aproveitando, como você enxerga a importância de contratar um profissional responsável com a devida emissão da ART? Isso é essencial, né? Você contratar um profissional qualificado que assine uma RT ao cliente com segurança, né? Qualificação e garantia de qualidade, e acho que isso é essencial para os clientes, construtores, você contratar, sim, um responsável. É alguém que assuma, né, qualquer problema. Sim, do começo ao fim. É isso aí. O engenheiro, nós temos claro, que valorizar os engenheiros, arquitetos e profissionais que trabalham na área, que não dá para comparar uma obra sem um gerenciamento, sem um acompanhamento de um profissional,
com uma obra dada, por exemplo, para alguns empreiteiros, nada contra os empreiteiros, a gente usa empreiteiros também, mas a supervisão no profissional é fundamental para o andamento de uma obra, para o sucesso, para a economia até de uma obra. Sim, né? prazo, respeito aos prazos, né? Tudo. É isso aí. Renan, de que maneira você acompanha, né, as suas empresas, acompanha as tendências do mercado para definir os itens que você deve trazer ou priorizar nessas duas empresas? Tem uma tendência, você vai adequando o que você compra para poder vender pelo que é vendido na loja? Tem alguma feira, alguma tendência? Como funciona você montar o seu inventário de produtos? Na parte do material de construção é mais oferta e demanda, não tem tanta tendência que temos que acompanhar. A parte de tendência fica mais na parte do acabamento, na parte da Arco Decor. Por exemplo, vocês para terem o estoque, vocês logicamente veem a demanda e vão comprando estoque no básico, né? Mas aí como temos já 30 anos de empresa, a gente tem um histórico de dados muito bom, então eu estou lá há 10 anos, então eu já sei nas épocas do ano como é que é a sazonalidade, quais produtos vendem mais. E para acompanhar novidades, temos basicamente duas principais feiras do meu segmento, que é a Expo Revestir e Casa Cor, que é onde a gente acompanha os lançamentos de tendências na parte de revestimentos e decoração. Internet, que hoje dita muitas regras do jogo, então às vezes estoura um novo produto e você tem que ter na loja, porque começa a procura de cliente, e os próprios profissionais parceiros, porque a gente tem uma relação muito próxima com os profissionais que compram conosco e estamos sempre com escutativa de o que você acha, que tem alguma coisa faltando na loja, tem algum produto que você precisa que eu ainda não trabalho, o que eu posso colocar, e aí essa troca vai me fazendo ter cada vez um portfólio mais completo e mais alinhado com os clientes. Legal. E quais são assim, os principais fornecedores? A loja que você... Se eu for juntar as duas lojas, a gente tem mais de 110 mas fornecedores. o principal, assim, vai. Mas se a gente for pensar no material de construção, principais fornecedores como Tigre, Suvinil, na parte de os materiais mais na top. parte de argamassa Portocol e Argatec, são minhas duas principais, cimento CSN, aí já focando na parte de acabamentos. Hoje trabalhamos muito forte com Delta Porcelanatos e na parte mais focada para arquitetura mesmo, Helena, Dami, Pedras Naturais da Pazinato, vinílicos e laminados. Então, temos diversas marcas, tem muito fornecedor lá. Antes de ir para o intervalo, você costuma especificar esses materiais também, além do projeto legal, quando você acompanha a obra? Sim. Você especifica tudo. O teu trabalho, além do legal, tem toda a parte de também... Memorial, né, dos acabamentos e material que dê a garantia conforme a legislação da construtora, né? Às vezes está aquele produto no mercado, mas o que vai ser esse produto daqui a 10 anos, né? Ou 5 anos. Então, a gente tenta, junto com os fornecedores, chegar nesse produto final para a construtora. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é arquitetura e decoração. Nossos convidados, Camila Farias de Brito, arquiteta, diretora da CF2 Projetos, e Renan Alves, diretor da comercial Arco-Íris e da Arco Decor. Camila, muitas vezes, né, uma simples reforma é iniciada com um devido planejamento e acompanhamento técnico, que deve ser feito isso, né? Sim. O barato acaba saindo caro se não houver esse planejamento. Você concorda com isso? Com certeza. Com certeza. Você ter um planejamento e uma compatibilização de informações, tanto do projeto, fornecedores, né? Você traz um resultado positivo para o cliente. Que forma de planejamento adequado e a compatibilização das etapas ajudam a evitar erros e atrasos e gastos desnecessários? A princípio, o planejamento em reuniões, né? Você está presente com todos os profissionais, como arquitetos, engenheiro de instalações, engenheiro estrutural, né? Bombeiro, né? Você fazer essas reuniões e vistorias semanais na obra, sem dúvida. Né? Mas a compatibilização acho que é fundamental. Você vê se cabe tudo para ele, porque se evitar que, por exemplo, o cano passa onde tem um pilar, você coloca atrás de uma cama, né? Que não tenha tomada para colocar. O certo é essas compatibilizações serem resolvidas antes do início da obra, para quando chegar no pavimento tipo, ter um andamento contínuo e sem erros, né? Então, você compatibilizar a informação, às vezes, de um engenheiro elétrico que não se preocupou com a decoração, né, do apartamento decorado, né? Você
Você informar para ele, porque não é uma preocupação dele, ele quer colocar o que é norma. Primeiro, o consultor é norma, antes da beleza, né? E você compatibilizar, passar as informações certas antes da execução, antes de liberar para o engenheiro que está na obra ou para o nosso mestre, isso é essencial. Fundamental, né? Sempre, né? Sempre, E você acaba economizando, por exemplo, às vezes você consegue jogar uma prumada num lugar, por exemplo, numa área de serviço, e a pia mais próxima, você acaba economizando 2, 3 metros de cano em cada apartamento. Você vê os prédios de 200 apartamentos, por exemplo, você está economizando. E outras coisas, curvas. Curva, isso, a posição das esquadrias, talvez o complemento de um armário, 60 centímetros ali, vou mandar mais um pouquinho essa... Né? E até o dimensionamento, você ter mais... Eu, como engenheiro, quando comecei minha carreira, eu fazia isso. Por exemplo, dimensionamento, a altura do pé direito, porque quando fazia prédio em bloco, que no Santa Cecília fazia em bloco, Sim. o pé direito, para você evitar o corte de um bloco, imagine você fazer todos os andares sem o corte, você fazer o corte certo, você pegar uma janela que tenha padrão, para você não perder... Da altura do bloco. Não, na altura do bloco, no corte do alumínio, que a história é planejamento... Isso é essencial. Quem está de fora não enxerga como é importante isso, a economia que traz isso para o cliente, né? Muito, muito. Mas isso é acho que desde a legislação. Você ter um pé direito padrão da altura mínima da pisada, não é a altura da pisada, né, que determina a altura, e não ao contrário. Então, não pode pisar com altura maior que 18. Ok, então a estrutura está feita errada. Né? É, isso aí. É desde um detalhe, desde a legislação até a execução. O telespectador não entende, mas essa parte técnica é fundamental. Sim. O pessoal vê o prédio pronto, mas esses detalhes, né, são fundamentais para você poder fazer a obra. Compatibilizar as informações de todas as áreas também. Isso aí. Renan, com o objetivo de se destacar no mercado, quais os diferenciais, né, que você busca implementar nas suas 2 lojas? Bom, vamos lá. Acredito que 2 principais coisas. Primeiro, fazer o básico bem feito, que hoje nem todo mundo consegue executar. Então, a gente busca variedade de produtos com excelente qualidade, ter um bom atendimento e cumprir os prazos de entrega. Acho que isso já me destaca já 50% do caminho andado, é dos meus concorrentes. E aí depois buscamos oferecer um algo a mais. Hoje, nosso algo a mais que funciona muito bem, principalmente para clientes que vêm com arquiteto, que vêm com um engenheiro, que tem uma obra um pouquinho mais estruturada, é a parte de gestão de contas. Então, o cliente abre uma conta comigo e nós fazemos toda a gestão disso para ele. Então, fazemos a gestão financeira, ele autoriza pessoas a retirar material, vai recebendo pedidos online no WhatsApp, então ele sabe quanto que ele vai gastar, quando que ele vai gastar, qual material está sendo pego, e não precisa ficar parando para fazer Pix, para ir comprar material, para ir atrás da obra, ou seja, adianta muito o trabalho dele, principalmente quando o cliente é uma pessoa um pouco mais ocupada. Sim. E o segundo, que é a parte... um serviço que nós temos que a gente chama de obra sem desperdício, que é basicamente a logística reversa. Então, incentivamos o cliente nas etapas da obra, comprou material errado, comprou material que sobrou, já vai me devolvendo nas minhas próximas entregas. Você termina com a obra limpa, sem desperdício, com economia financeira e também sem resíduos. Então, isso é bom para todo materiais, mundo. Por exemplo, caixinhas elétricas, às vezes sobra um outro. Não usou caixinha, não usou um saco de areia, uma argamassa, uma curva. Legal. Isso acaba sendo um diferencial muito grande. Né? Sim. E facilita para o profissional também que está especificando poder, poxa, vou começar a instalação de um revestimento. Ao invés de eu comprar 10 sacos de argamassa, eu compro 12, porque eu sei que se sobrar um, eu posso devolver. Não corre o risco de parar a obra. Legal. Às vezes, obra noturna, comercial, não pode parar. A pessoa tem que entregar no dia seguinte. Então, nós damos essa tranquilidade para o cliente. Interessante. Uma coisa importante também, né? Eu queria saber como você atua na pós-venda, né? No consumidor final. Uma questão também importante, né? Trocar alguma peça com defeito. Infelizmente, são problemas que ocorrem por melhor qualidade que tem os produtos que você trabalha. Você não é culpado que você revende os produtos. Mas por mais qualidade, às vezes, o produto pode ir com defeito, com problema, né? Tudo começa na escolha do fornecedor. Então, hoje eu sou muito rigoroso de escolher fornecedores que são parceiros e não só uma relação simples de compra e venda. Porque eu sei que em algum momento do dia vai acontecer um problema e eu vou precisar do respaldo dele, porque eu sozinho às vezes não consigo solucionar. Principalmente quando a gente está falando às vezes de um piso e revestimento que eu não tenho como ir lá fazer uma assistência completa. Então, nosso pós-venda começa desde a entrega. Então, hoje, quando você compra na Arco-Íris que tem uma entrega, você recebe depois da entrega uma mensagem perguntando se deu tudo certo, se faltou algum material, se está satisfeito com a entrega, para sabermos a qualidade da minha entrega. E depois, qualquer eventualidade, seja de defeito de material de fábrica, faltou, foi material errado,
meus 2 supervisores das 2 lojas estão totalmente alinhados em resolver o problema do cliente. Se vai gerar prejuízo para a loja, se a gente vai ter que se resolver com o fornecedor depois, aí é um problema à parte. Mas o foco é sempre no cliente, seja de uma assistência simples, como trocar uma torneira, ou uma assistência mais complexa de você ter que abrir uma assistência para um piso que já foi instalado, deu diferença de tonalidade e na hora o assentador não percebeu. Então, quem já teve essa experiência conosco sabe que estamos ali para resolver o problema, não para ficar discutindo de quem que é o problema. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando de arquitetura e decoração. Nossos convidados, Camila Farias de Brito, arquiteta, diretora da CF2 Projetos, e Renan Alves, diretor da Comercial Arco-Íris e da Arco Decor. Camila, na execução, no acompanhamento de obras, ter fornecedores e prestadores de serviço de confiança é fundamental e essencial, né? Sim. Como o relacionamento e o networking com parceiros, como que fazem parte aí da rede Conceito, por exemplo, né, contribuem para a qualidade e sucesso dos projetos? Bem, a rede Conceito, ela veio assim para auxiliar muitos profissionais, né? Você tendo a possibilidade de construir e não saindo da Baixada Santista para procurar outros. Então, isso favoreceu muito, né? De fato, os lojistas têm muita qualidade e as lojas são muito bem estruturadas. Então, às vezes, a dúvida você consegue tirar de um produto instalado na própria loja. Então, acho que a rede ela veio isso para fortalecer o nosso mercado. Da região. Sim. Hoje não é uma necessidade. Eu me lembro quando, faz tempo, né? Quando eu fui montar minha primeira casa, eu tive que ir para São Bernardo, numa rua dos móveis, para comprar lá. Exato. Eu fui para São Paulo comprar elétrica. E já estou falando há quase 50 anos, há 45 anos atrás. Hoje é um absurdo. Hoje nós exportamos materiais daqui para fora do Brasil e para outros lugares. Até para São Paulo. O pessoal vende material daqui para São Paulo. Até fora do Brasil tem lojistas aqui que vendem para Miami, Nova York, Europa, etc, etc, etc. Então é importante esse fortalecimento. Sim, e a gente acaba da nossa deixando região, né? o dinheiro girando aqui, né? Isso é importante. Isso foi muito importante mesmo. E o próprio network das lojas fazendo os laboratórios com os profissionais, né? Mostrando um produto novo, isso também facilita muito. Ou ao contrário também, quando a gente precisa de um produto, você vê um apoio deles, querer ajudar, participar da obra, trazendo, né? Mostrando tudo no mercado, isso... De fato, a rede nos auxilia muito. Legal. Renan, cada vez mais em alta, né? Como você implementa a questão da inovação e da sustentabilidade nas suas 2 empresas? A sustentabilidade acaba que a gente fica um pouco travado, mas no máximo a gente tenta fazer o máximo que dá no dia a dia. Então, ano passado eu tentei, por exemplo, fazer uma parte de energia solar lá na loja, mas aí precisava de uma reforma muito grande no telhado, não deu certo. Mas acabo, no dia a dia, a gente foca mais na parte de gestão de resíduos, porque construção civil gera muito resíduo. Mesmo a loja gera muito lixo, gera muito desperdício. E como nós estamos sempre com obras, então buscamos sempre, rasgou um saco de argamassa, já separa, vamos usar para uso interno, ou vamos pesar para revender mais barato com menor quantidade, para gerar, ou pelo menos tentar gerar cada vez menos lixo para o meio ambiente. E na parte de inovação, seria mais a parte de produtos e de métodos de trabalhar. Buscar quais são as melhores práticas que o mercado está trabalhando e tentar seguir. Sempre me espelho nas grandes empresas, nos home centers, em cases que nem de Santos normalmente são, para poder trazer para a Baixada sempre um olhar diferente e inovador para oferecer para os nossos clientes e eles não quererem sair da Baixada. Sim. Falar, lá na Comercial Arco-Íris eu tenho o que São Paulo oferece, por exemplo. Eu vou sair um pouco da pauta, né? As pessoas, eu já dei algumas entrevistas para a Tribuna e as pessoas perguntam muito, os repórteres, né? Jornalistas perguntam muito sobre materiais sustentáveis, materiais... Hoje é muito difícil ainda no Brasil, né? A gente está menos que engatinhando, acho ainda. A gente está nascendo ainda com materiais sustentáveis. Né? Queria ouvir a opinião de vocês. Que tipo de material sustentável? Você tem ações sustentáveis, materiais, por exemplo. Você pode até
tem um piso, mas praticamente eu não tenho conhecimento de tantos materiais assim ecológicos dentro de uma obra. Assim. Nós estamos engatinhando mesmo nisso? Eu queria que vocês dois comentassem. Se quiser começar. Tá, eu acredito que é um passo que está muito lento ainda, né? Ainda mais para arquitetura. Então, a minha concepção é esse pensamento já no canteiro de obras, né? Você ter uma educação interna da obra, né? O reaproveitamento de tudo. Agora, a especificação do material... especificação do material, agora recentemente foi lançado um revestimento que já pode lavar somente com água mineral. Mas cadê o resultado disso, né? O custo disso? Então, é muito inicial para você inserir numa construtora. O arquiteto precisava desse retorno. A gente sabe que existe, mas qual o retorno positivo disso, né? Em questão de custo, principalmente, né? Quando fala construtora, é custo, né? E eu ali como lojista também eu tenho a dificuldade de que eu preciso da demanda, eu preciso ter para quem vender. Às vezes eu vejo um produto numa feira, na internet, falo, nossa, que legal, isso geraria economia, isso é muito mais sustentável. Aí começa a perguntar, o que você acha? Não, vamos no cimento e areia, lajota, bloco, que é o básico. Você tem alguns tijolos diferentes hoje, você tem telhas com outros tipos de produto, às vezes temos produtos concentrados, sei lá, a Quartzolite lançou uma argamassa com metade do volume que era concentrado e depois quando você adicionava água ela rendia mais. Não consegue girar na loja, porque o mercado não está preparado para absorver. O instalador ou o pedreiro, ele ainda tem a cabeça muito fechada para inovações. Então você fica refém. E os repórteres perguntaram, os jornalistas, e os clientes buscam isso? Não buscam isso. Eles buscam algumas... não buscam. Vamos dizer assim, modernidade, a palavra me veio na cabeça, algumas coisas, por exemplo, fazendas de energia solar, carregamento para carro elétrico, tomadas USB nos apartamentos, fechadura eletrônica e outras coisas nesse sentido, reaproveitamento da água, que economiza. Né? Isso eles buscam, né? Uma área mais confortável, um projeto bem feito, com uma insolação na manhã dos quartos, uma varanda maior, umas janelas maiores, o pé direito maior. Isso sim, mas materiais, eu não vi ninguém questionando até hoje sobre materiais, né, Camila? Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje do mercado, o arquiteto. Ele colocar isso como uma solução, né? Você trazer a tecnologia e a sustentabilidade no mesmo segmento. E o cliente comprar a ideia, né? Sim, com certeza. Com certeza. Olha, eu tenho 30 segundos, eu vou perguntar para a Camila, como é que está hoje o Aprova Santos, em termos de aprovação da Prefeitura? Facilitou bastante? Porque o Aprova Santos, só resumidamente, que ele tem pouco tempo, é o projeto praticamente quando você entra, tudo de forma digital e vai para todos os setores, mais ou menos ao mesmo tempo. Isso facilita a análise, não tem papel, fica mais fácil. Melhorou? Antecipou o prazo de análise do projeto? Facilitou? O meu retorno, eu acho que facilita no retorno ao profissional, né? Você tendo um e-mail solicitando uma correção, isso já favorece muito do que ficar vendo o DO antigamente, né? Porque não tinha um retorno da prefeitura. Então, isso. Mas eu acho que ainda está um pouco lento, né? Quando o projeto são de grandes construtoras, ele ainda precisa de um projeto impresso, então foge um pouco da ideia do digital, tudo digital. Mas eu acredito que veio sim para melhorar, com certeza. Reformas eu acho que está indo muito bem, né? Principalmente reforma, arquitetura comercial, acho que está favorecendo bem a cidade. Mas para as grandes construtoras ainda está um passinho um pouco mais lento conforme o planejamento. Eu acho que melhorou, ainda estão aprimorando, mas eu acho que melhorou bastante, porque a gente passava em cada segmento, demorava, tinha que passar 2 semanas aqui, aí uma semana para ir o projeto de um lado para o outro. Hoje já chega mais ou menos ao mesmo tempo, acho que veio para melhorar. Bom, a gente chegou ao final do programa, quero agradecer demais a Camila e o Renan pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.